Sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Agenda e nós estamos dando início à semana mais romântica do ano. E essa semana vai ser toda dedicada ao Dia dos Namorados, à celebração do amor, para quem também não tem namorado, mas que se basta. Ou seja, nós vamos falar de amor durante toda a semana. Como vocês podem ver, o nosso cenário já está ambientado com produtos da Lovit, que é aquela loja que transborda amor, maravilhosa, que fica ali na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E começa o programa, é claro, com o nosso psicólogo Paulo Baiar. E hoje vamos falar de felizes para sempre ou felizes enquanto durar, não é? Paulinho, me diz uma coisa, as pessoas da minha geração acreditavam no felizes para sempre. E quando estavam num casamento, primeiro que entravam com uma ideia errada de que a felicidade era uma coisa contínua, não é? E quando se deparavam com crises, com problemas dentro do casamento, exerciam uma tolerância fora do normal para manter esses casamentos. Hoje em dia, as gerações, eu acho que essa nova geração, eu acho que ela quer ser feliz enquanto está tudo ok. Não é? Ela não aceita viver numa situação de infelicidade. Como é que a gente pode comparar essas duas gerações? Bom, é que a gente tem que ver que houve grandes mudanças sociais, de interpretações de coisas. Anos 60, anos 70, existia o desquite, e a mulher desquitada era uma mulher muito mal vista pela sociedade. Então, se mantinha o casamento porque não queria sofrer preconceito, ou se mantinha também, porque nas escolas, o que diziam? Não, aquele ali é filho de uma desquitada. Então ela representava um perigo. Exatamente. Para as outras Na realidade, representava uma independência, o que não era muito conveniente numa determinada época. Então o que acontece? Tu tem uma época em que a pessoa desquitada é a mulher. Tem que fazer esse parêntese também. O homem não tem problema nenhum. Não pegava em nada. Como sempre, o preconceito sempre foi colocado em cima da mulher. Então, também existe a questão de que a mulher exercia principalmente a função de dona de casa. Ela não ia tanto para o trabalho, externo pelo menos. Então, uma mulher separada, tendo que cuidar do filho, tendo que ter um trabalho, sabendo-se que não existia um campo de trabalho muito grande para a mulher. Então, o casamento virava, inclusive, uma zona de segurança. Claro. Então, pela questão dos filhos, muito mais que só o amor. Não, envolvia preconceito, envolvia sustentação material dessa mulher. Então tinha várias coisas que... Estabilidade emocional. Claro. E aí o que acontece? A mulher fica nesse casamento não porque as relações eram em tese mais sólidas ou melhores. Sempre existiu, penso eu, as qualidades de relacionamento que existem hoje. Elas não se modificam ao longo do tempo, mas as questões sociais sim. Então, os casamentos eram mais duradouros, mas principalmente a mulher aguentava muito mais coisas, suportava do que ela precisa suportar hoje, sendo dona do seu nariz, tendo seu próprio dinheiro e podendo se sustentar sem problema nenhum. Então ela começa a ter uma voz dentro desse casamento que antes ela não tinha, e que isso é muito importante. Então tu passa, e um grande medo que existia que com o desquite ou com o divórcio, a partir dali não vai existir mais respeito pelo casamento, vai se tornar uma coisa descartável. Na época que surgiu o divórcio, tinha muito esse medo, vai virar uma coisa completamente descartável. Casou e descasou. Não. Muitas vezes. O que se tem é que quando as pessoas casam, na imensa maioria das vezes, elas estão casando por um sentimento romântico e um desejo de realmente passarem o resto de uma vida juntos. Aumenta a qualidade do relacionamento, não é, Paulinho? Porque hoje não se admite mais uma relação extraconjugal. Tu já acha que quando tu chega ao ponto de querer procurar algo fora do casamento é porque esse casamento não existe mais. Claro. E antes não, os homens tinham famílias, não é? Muitos deles, relações extraconjugais,
para se satisfazerem, e a mulher ficava ali, acuada. Mas até também em função, e é bom a gente levantar esse quadro, da onde é que veio a origem do Felizes para Sempre. Também existia a ideia de que uma boa mulher, uma mulher decente, é uma mulher casta, é uma mulher que não fica querendo saber muita coisa sobre sexo, não, que não se preocupa com esse assunto e que, portanto, se ela não trabalha a questão da sua própria sexualidade, ela não se torna uma mulher interessante também para esse homem. Então, não é uma questão de justificar as traições dos homens, mas ela também não se conhecia direito e não se explorava o suficiente para se conhecer, inclusive fisicamente. Então, a questão da traição era muito mais clássica, era muito mais tradicional. Sim, ela era mais comum nos homens, mas isso não quer dizer que mulheres que se sentiam completamente transparentes para o homem, invisíveis aos olhos do seu marido, também não procurassem um estímulo fora do casamento, não é? Sim, também acontecia. Então, quando as pessoas vão para esta relação em que existe toda uma pressão social, principalmente mais atrás, elas vão para aquela situação como uma solução de vida. E na realidade, hoje já se relativiza o que vem a ser um casamento. Ele é um desejo romântico de compartilhar a vida com alguém com quem tu te sente muito bem, por uma existência, se possível. Mas já se tem uma ideia diferente de que esse Felizes para Sempre não é uma coisa mais tão sonhada como algo tópico. O que eu acho muito bom, porque enquanto tu deixa de idealizar, tu começa a viver a coisa mais como ela realmente é. Antes existia a ideia de que assinou o contrato, registrou no cartório, é para o resto da vida e não tem, como se atingisse o topo do Everest e ele fosse ficar simplesmente porque se chegou lá. Não, tu chegou lá, mas a conquista continua. Pois é, isso que eu queria trazer aqui para o programa hoje também. Quando tu assina o contrato do Felizes para Sempre, parece que os teus objetivos, tu atingiste todos os teus objetivos, não é? Então, tu não tem aquela vontade de conquistar todo dia, de regar a plantinha, que é o que acontece hoje. Hoje as pessoas sabem que se elas não se esforçarem, se elas não exercerem a tolerância, se elas não forem inteiras primeiro, se elas não tiverem autoestima, elas não conseguem manter um relacionamento. Ao contrário do que se pensava antes, eu acredito que as mulheres, com a independência, com a conquista de espaço de trabalho, que ainda não foi plenamente conquistado, não. Se tem uma ideia, não, porque agora tá melhor, mas ainda não chegou num ponto ideal, em função de que mulher ainda recebe menos pelos mesmos cargos. Então, o que acontece? Se pensava que não, se essa mulher for independente, se ela tiver o próprio dinheiro, vai haver muito mais separação. Era uma mulher também um pouco acomodada. Ver mais autenticidade, vamos combinar, não é? E agora essa mulher traz uma série de informações para dentro de casa, do seu dia de trabalho, da sua valorização pessoal como pessoa. Aí o que acontece? Dentro dessa relação, passa a ter um nível de igualdade maior. Claro. Não existe aquela coisa, eu não vou me separar, tenho que ficar quieta, porque senão como é que eu vou me sustentar? E ela pode dizer o que ela quer, ela pode trazer informações para dentro da relação, ela pode exigir a qualidade no trato pessoal, na relação. E essas pessoas não estão mais tão à parte da vida. A mulher ficava muito à parte da vida. E o homem é que ficava frequentando o mundo e as relações sociais. Claro. A mulher era mais restrita à questão das prendas domésticas. Não, e daí ele sabia que ia chegar em casa, ia ter a comidinha pronta, a roupa lavada, cheirosa, a cama preparada, não é? É muito cômodo, não é? Mas hoje isso não era o paraíso. Se divide. Como pode-se pensar alguns homens, de repente, mais machistas, aquilo é que era a vida. Não era. Porque aí a mulher dentro de casa, frustrada por muitas das coisas que ela não podia viver, ela ia descontar em quem? Naquele marido que chegava dentro de casa. Então, nessas relações mais igualitárias que a gente tem hoje, as pessoas podem dizer, não, eu vou dizer de fato o que eu estou sentindo falta, o que eu não gosto, o que pode melhorar. A mulher exige qualidade desse homem na relação que ela tem com ele, mas ela fica mais questionativa, ela fica mais exigente, mas isso é bom para o homem, porque tudo que ela não estiver gostando, ela vai falar, e falando ele tem condição de se qualificar.
O grande problema que existia antigamente era muito silêncio. As Claro. coisas aconteciam de maneira velada. E aí, quando tu não diz o que te incomoda, tu cria distanciamento Até da porque a pessoa. pessoa não tem como adivinhar. Não tem. Se tu fala, tu dá a oportunidade da pessoa fazer uma escolha. Claro. Eu posso continuar por esse caminho, mas eu sei que eu estou afastando a minha companheira. Ou então eu aceito modificar para manter esta companheira próxima de mim, mas tu dá o direito da pessoa escolher. O silêncio, ele pode ser num primeiro momento muito conveniente, porque não Mas depois gera ele fica atrito. insuportável, não é? Mas esse distanciamento que acontece, ele se solidifica, ele se torna às vezes um caminho que não tem volta. Então, o Felizes para Sempre, ele nunca existiu. Mas se viviam realidades veladas. E só por isso ele permanecia em muitas situações. Hoje, tu pode dizer do que te incomoda e as pessoas têm o direito de fazerem escolhas, de se qualificarem dentro desse relacionamento para que um possa ajudar o outro dentro desse caminho de busca, que não precisa deixar também de ter o seu componente de busca pessoal, em que o outro vai auxiliar esse companheiro e essa companheira a seguir o seu caminho adiante, para que um dê apoio ao outro para as ambições pessoais de cada um. Porque só assim tu não tem uma pessoa sabotando. Porque quando tu te sente muito tolhido, tu começa a querer tolher o outro. Esse é que é o problema. As coisas não ficam estanques numa ponta só. Se uma pessoa se sente cerceada, tolhida no seu potencial, infeliz como pessoa, ela não vai ficar no cantinho deprimida e sem fazer nada. Ela vai começar a beliscar o outro também. Claro. Mas tu vai sair? Não, tu também não vai sair. Porque eu não pude sair, então tu não vai ter direito de sair. E começa a virar aquela relação que um prende o outro e o outro prende um. Paulinho, tu não percebe que com essa mudança nos relacionamentos também mudou aquela questão que antes as pessoas diziam, os opostos se atraem. Por que eles se atraíam? Porque enquanto um falava, o outro ficava quieto. E hoje, eu acho que com essa mudança, eu acho que semelhantes se atraem, porque é impossível tu conviver com uma pessoa que pensa totalmente diferente de ti. Eu não sei se... eu acho que existiu essa mudança também, não é? Na realidade, o que a gente tem de semelhante quando a gente escolhe alguém para passar o resto da vida conosco, a gente escolhe uma pessoa de valores semelhantes. E isso é muito importante. Se a pessoa, sei lá, é desonesta, não vai ficar... Ela vai tolerar uma pessoa honesta do seu lado porque não vai incomodar o outro. Mas pessoas de valores semelhantes tendem a se aproximar e ser um relacionamento um pouco mais maduro e estável. Mas a expressão destes valores pode ser de maneira diferente. Eles têm os mesmos objetivos de vida, mas um vai expressar de maneira mais artística, o outro vai ser contador. Sim, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é o E antes não, antes se dizia, os opostos se atraem. Isso era uma regra máxima. Sim. Não é? E acho que foi essa mudança de comportamento que também mudou essa aproximação, não é? Porque hoje se olha para a mulher, que é uma coisa que não se precisava fazer ou não era cobrado socialmente dos homens. Essa mulher que está buscando mais o seu caminho e que está investigando mais os seus propósitos que ela almeja como pessoa, ela pode sim, num determinado momento, parecer, poxa, mas ela está sempre questionando tudo, está sempre perguntando tudo, está sempre querendo discutir a relação. Por um lado, pode parecer, poxa, mas isso não é um pouco demais? Mas por um outro lado, é a partir do momento em que tu ouve isso e te adapta a isso, que circula as informações entre as pessoas. E se existe o silêncio em exagero, ele vai distanciar. Isso não é positivo. Ou seja, a ideia do Felizes para Sempre é bom que não exista enquanto alguma coisa estanque, assinou-se o contrato, agora é para sempre. Não, pode acabar. Então vou ter que ter um cuidado com essa relação. Mas ao mesmo tempo, o oposto também não é interessante de achar que na primeira briga também vou embora. Claro que não. Vou para casa da mamãe, aquelas coisas que tinha antigamente, o pessoal falava. A gente tem que ter um certo nível de tolerância. Se tu tá fazendo um investimento para alguma coisa maior, que é compartilhar uma vida com alguém, então se espera que o mínimo de tolerância tenha que se ter para suportar um momento de adaptação, que é conhecer o outro de uma forma que até então não se conhecia.
Pois é, eu até ia entrar nesse aspecto, porque antes a preocupação do homem, isso há muito tempo atrás, era ostentar uma mulher bonita do lado. E hoje as mulheres parece que ficaram mais bonitas, porque o homem enxerga ela por inteiro. Né? É o que ela pensa, com as convicções dela, os valores e a beleza, tudo junto. Sim. Não é? Então a pessoa fica muito mais bonita aos olhos do outro. Enquanto a mulher de antes não podia se expressar. Então só via o exterior. Claro. A mulher como um homem, eles são conjuntos. E esse conjunto deve implicar um bem-estar pessoal, de tu estar confortável com a tua própria existência, te desenvolvendo como pessoa, intelectualmente, com ambições, coisas que tu almeja em atingir. E também com um cuidado pessoal. E esse cuidado pessoal vai envolver aparência, vai envolver saúde, porque saúde faz parte do bem-estar, tanto quanto a questão da aparência, é um conjunto do externo com o interno. E os sentimentos que a pessoa tem em relação à sua própria vida. Se a gente entender, então, a mulher, assim como o homem, como um conjunto de fatores, a questão da beleza externa conta enquanto capricho, bem-estar, cuidado, mas não enquanto ela ter que atingir uma meta daquilo que se almeja como padrão de beleza, porque às vezes ela não é viável atingir aquele padrão de beleza no sentido de que ela tem uma estrutura óssea, uma altura, outros elementos que não permitem. Uma pessoa que se expressa, ela se torna muito mais interessante aos olhos do outro. Interessante é muito junto de estar bonito, não é? Porque o que é uma pessoa interessante? É uma pessoa que, entre outras coisas, tem conteúdo. Claro. E o conteúdo é uma coisa que se constrói com o aprendizado que tu faz ao longo da vida, com as situações culturais que tu te proporciona de viver, com informações que tu tem a respeito da vida e do mundo, uma pessoa que participa da existência. Ou seja, beleza é um conjunto de fatores. E a gente tem que constantemente, então, não só se preocupar com a maquiagem, que é importante, com o cabelo, que é importante, mas também trazer para dentro de si elementos, formações, cursos, coisas que lhe proporcionem um mundo interno que seja tão interessante de conversar com aquela pessoa, como é agradável de estar na presença dela. Sem dúvida. Nós vamos para um break comercial ligeirinho, Paulinho, mas já voltamos. Estamos de volta e hoje falando sobre relacionamento com o Paulo Baiar, que é nosso psicólogo aqui do programa. Paulinho, nós estávamos falando do quanto as mulheres eram reprimidas e o quanto isso ficava
restrito só à parte externa, não é? E daqui a pouco a mulher envelhecia, ela não era mais tão interessante, ela tinha medo de envelhecer, ela tinha crise para envelhecer. Hoje a gente percebe que as mulheres não têm mais essas crises, porque elas se enxergam muito mais do que somente a parte externa, não é? Tanto que o conceito de velhice era um conceito que vinha muito mais próxima à idade mais jovem. Uma balzaquiana era uma mulher de 30, 40 anos. Hoje em dia, uma mulher de 30, 40 anos não se tem a ideia de que ela seja uma mulher idosa. E provavelmente, talvez não tenha nem casado ainda. Também. Porque quer se resolver profissionalmente primeiro, quer se realizar, para depois dividir o seu espaço com outra pessoa. Paulinho, tem pessoas que ficam casadas 10 anos, 6 anos e dizem, o meu casamento não deu certo. E nos dias de hoje, tu conviver com uma pessoa 6 anos, 10 anos, é muita coisa, não é? O relacionamento dar certo não significa ter um término ou não ter um término. A gente faz uma associação equivocada. Que o tempo que eu esteja ao lado de alguém seja um tempo produtivo, em que as pessoas dentro dessa relação estejam crescendo, evoluindo, um apoiando o outro dentro do seu momento de vida, e exista respeito acima de todas as coisas. Qualquer relacionamento humano tem que ter, no mínimo, o quesito respeito. Sem dúvida. Então se compartilha esses momentos. Agora, daqui a pouco uma pessoa almeja determinadas coisas que a outra não almeja. Eu me aposentei, agora quero passar o resto da vida viajando, e a outra, eu sou caseira, eu não quero isso. Tudo bem, e pode até acontecer a separação, mas que aquele tempo seja respeitado como um tempo de evolução, de importância. A gente não tem que desprezar a pessoa porque terminou um relacionamento. Ela foi importante durante uma fase da minha vida e vai continuar sendo importante dentro daquela fase que eu vivi, e permanece o respeito, e não precisa se ficar falando mal pelas costas da pessoa. Com certeza. Não há necessidade disso. E as pessoas também, a gente tem que ter essa consciência que as pessoas ao longo dos anos, elas mudam. Claro. Eu, por exemplo, eu casei com 22 anos. Eu não sou a mesma Carmen que eu era há tantos anos atrás, não é? Então, eu acho que tu poder enxergar essa mudança no outro também é importante, porque tu não pode esperar que o outro tenha a mesma atitude, a mesma reação, a mesma colocação que ele tinha tantos anos atrás. Com certeza, pessoas estão em evolução, então conquistas precisam ser reprocessadas, as maneiras de fazer conquistas vão se modificando ao longo do tempo, a pessoa que está na tua frente vai se modificando ao longo do tempo. Estar atento ao outro é tão importante quanto estar atento a si mesmo. É um processo de diálogo, mas de observação, não de bater cartão ponto, em que se faz a mesma coisa e se espera sempre o mesmo resultado. Pessoas não são coisas automáticas, são seres vivos em transformação. Se a gente entende isso, então a gente vai fazer esse compartilhamento dentro do tempo possível. Mas esse tempo pode ser restrito, pode ser um tempo maior. O que vai indicar não vai ser o fim. O que vai indicar vai ser a qualidade do bem-estar enquanto foi possível viver aquela relação. E sempre, no mínimo, respeito. A gente vê muitas coisas, às vezes, em finais de relacionamento que não são necessárias. Sim, aquela pessoa é uma pessoa que já te completou um dia, que já somou na tua vida um dia, e que também não deixa de ser o resultado do que tu é hoje. Com certeza. Não é? Porque tu vai somando experiências. Muitos casais, eles não se separam em função não se separavam em função dos filhos. Hoje eles percebem que para os filhos é muito mais saudável ter um pai e uma mãe felizes do que um pai e uma mãe juntos e infelizes. As pessoas têm aquela idealização de que um trauma é uma situação única que acontece na vida de uma criança em função de ter assistido a uma determinada briga dos pais daqui a pouco ou algo do tipo. O que traumatiza criança é a sistematização de coisas negativas.
Porque é normal uma criança ver uma briga, por exemplo, dos pais. É parte da vida. Claro. Agora, a sistematização dessas brigas é que pode provocar um mal-estar nesta criança e algo que mais adiante possa ter que ser trabalhado, de repente, numa terapia junto a essa criança. Mas, então a gente tem que cuidar com a sistematização das coisas negativas. E isso é o que provoca o sofrimento maior. Eventualidades são coisas da vida, todo mundo passa. Então, se uma criança passa a acompanhar sistematicamente um desrespeito entre esses pais, aí fica muito pesado. Essa questão do respeito, ela é muito séria, não é, Paulinho? Muito importante. Porque no momento que termina o desrespeito, eu acho que ele termina com qualquer sentimento. Não é? Tu não consegue ficar com uma pessoa se ela te desrespeitou verbalmente ou com agressão, sei lá. Por que tu está dizendo de certa forma? Tu não tem valor e não existe a pessoa sem valor. O que existe é compartilhamentos de valores comuns, claro, ou objetivos diferentes. Mas a falta desse respeito, ele impede qualquer forma de diálogo, se torna uma agressão. E agressão não é exatamente um bom veículo para pessoas estarem juntas compartilhando de alguma coisa. Tem que existir aí um combustível que mova essas pessoas dentro dessa relação para que elas queiram, zelem, prezem por ter um cuidado com o outro, porque o bem-estar do outro se torna automaticamente o teu por consequência. Então, cuidar do bem-estar do outro faz com que tu receba a consequência de tudo isso. Então, zelar pelo outro é zelar por ti também, com certeza, enquanto as pessoas estão juntas. Amor, não claro. Paulinho, é muito comum a gente ver entre casais, aquele casal que é estável, não é? Tem um relacionamento estável, mas um usa o outro de saco de pancada, que ele sabe que aquela pessoa nunca vai virar as costas, nunca vai deixar ele, e ele usa aquela pessoa para descarregar suas frustrações, suas inseguranças, não é? E ela acaba recebendo tudo como se isso nunca fosse mudar. O nunca não existe. A pessoa mais pacienciosa do mundo chega também no seu momento de limite. Pode demorar um pouco mais? Pode. Pode vir de maneira silenciosa? Pode. Mas aí quando chegar para essa pessoa abrir a boca, aí também o estrago já está completamente feito. Não é? A gente deveria ter a clareza de que a pessoa que está ali do lado é para apoiar, é para ajudar. Tudo bem que às vezes a gente está incomodado e não está a fim de conversar sobre o que está incomodando. Respeita-se, tem momentos para isso também. Claro. Mas é importante que a gente entenda que o outro é uma pessoa que a gente deve ter um cuidado com essa pessoa e que a gente deveria poder chegar e transformar. Eu me incomodei com o chefe no trabalho, então eu chego para minha companheira, meu companheiro, e vou dizer: eu estou pé da vida porque o meu chefe fez isso comigo e ele é uma pessoa que não tá legal e tem isso. Tudo bem, mas tu tá falando do outro, para a pessoa que para ti é importante. Agora, onde tu chega e faz uma ligação direta entre o chefe e a pessoa na tua frente e tudo que importa é descarregar o ruim que tá dentro. Ou tu fez isso errado, tu não sei o quê, e começa a desqualificar. E aí um prato colocado no lugar errado vira um motivo de uma briga que a pessoa diz: pelo amor de Deus, mas tu nunca achou esse prato tão importante? Qual é o problema? Eu sempre botei o prato no lugar errado e tu nunca brigou comigo. Claro. Por que hoje? Porque não é o prato. A pessoa está usando aquilo como desculpa para fazer uma ligação direta entre uma situação anterior que lhe incomoda com outra pessoa e essa situação que não tem, na realidade, importância nenhuma. Sim, ela descarrega naquela pessoa que ela sabe que está ali. Naquele momento. E que provavelmente, supostamente, não vai sair dali. A curto prazo. Tudo tem este porém. E a gente tem que ter cuidado porque ninguém aceita ser saco de pancadas o tempo inteiro. A não ser que essa pessoa tenha uma autoestima extremamente baixa, só que aí a tendência é que não seja agradável estar perto dessa pessoa. Claro. Então, aí já nem se começa uma relação, a não ser que o objetivo da relação seja esse. Tu querer te sentir mais importante do que o outro. Bom, aí já é uma relação um pouco doente. Acontece, não é? Pode Mas aí acontecer. É patológico. Aí não é uma relação, é de uso do outro para se sentir bem, não é uma relação de afeto verdadeira.
Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de situação. Não é, por exemplo, a gente leva muito determinadas coisas como afeto quando não é afeto. O fato de uma pessoa te dar muita atenção não quer dizer que ela gosta muito de ti. Se ela tem baixa autoestima e ela te vê como uma pessoa importante, ela pode se grudar em ti como uma forma de ter para si um pouco da autoestima que o outro consegue. Mas isso não tem relação direta com ela. Uma pessoa pode, por exemplo, ter muitos ciúmes da outra por um sentimento de posse e não efetivamente por um querer bem do outro. Então, tem muitas coisas que parece, mas não e nem sempre é. Uma pessoa pode te abrir a porta do carro para tu sair, mas um valete na frente de um barzinho também pode fazer isso. Então, pode ser que seja um cuidado e um afeto, pode ser que seja, mas não obrigatoriamente. Pois é, e para essas pessoas, tu como um profissional da área da saúde, não é? Da saúde mental, para essas pessoas que estão do outro lado da tela e que estão se identificando com isso, que estão em relacionamentos onde elas se sentem acuadas, tristes, sacos de pancada, que conselho que tu daria para elas? Eu diria, tenta esclarecer, e esse esclarecer não precisa obrigatoriamente estar associado a brigar. É porque tem, desculpa, Paulinho, só para complementar o meu pensamento, porque tem pessoas que nem sempre se tratam, que não têm amigos íntimos que possam dividir, não é? E que se sentem perdidos. Então, muitas pessoas podem se reconhecer numa situação dessas. O que fazer para melhorar essa relação ou para melhorar a sua autoestima? Entender, primeiro, uma das coisas que faz a gente evitar discutir relação é o medo da briga, porque briga não é uma coisa agradável. Nem um pouco. Mas quando tu informa a pessoa, tu tá um direito de escolha. Olha, a maneira como a gente está se relacionando não está muito agradável, tem umas coisas que eu não gosto. Diante desse tipo de situação, a gente tem que ser didático com as pessoas, para elas poderem visualizar como é que a gente se sente, o que a gente quer da relação. Diante dessa situação, tu normalmente, quando tu briga com teu chefe, tu faz assim. Assim me faz mal, eu fico com muita raiva de ti, embora eu não fale, mas eu fico. O que tu poderia fazer nesse tipo de situação? A gente poderia sair para curtir um show de rock, berrar bastante, aí depois a gente chega em casa e conversa, começar a dar opções e sinalizar o que incomoda e o que não está bem. E proporcionar alternativas de comportamento frente a isso. Se tu é incomodado, então põe um pouquinho a cachola para funcionar e pensa que tipo de alternativa poderia ser útil para desviar esse foco como essa pessoa de saco de pancada. Se tu informa ela, se tu conversa o que está acontecendo, se tu distrai com algumas coisas que permitem que as pessoas também extravasem bastante, tu está dando outras vias e dizendo que incomoda. E aí tu pode decidir continuar pelo mesmo caminho e assumir a responsabilidade pelo fim da relação, mas aí vai ser de maneira consciente. Ou então dizer, opa, não tinha me dado conta disso, vou tentar fazer diferente. Claro, porque às vezes também, se a gente não reclama, a pessoa acha que está agindo certo. E aí quando a pessoa reincidir sobre o erro, que também é comum de acontecer, lembra aquela conversa que a gente teve aquela semana? Está acontecendo de novo. Isso não é uma briga. E como é que esse lado que se sente acuado, ele não tem autoestima, tem baixa autoestima. Como é que ele faz para levantar a sua autoestima e encarar essa conversa? Aceitar a possibilidade do fim da relação. É engraçado ter que falar isso, mas se ele diz que ele não tem saída e ele tem que ficar na relação independente de qualquer coisa, ele está assinando o seu próprio atestado de óbito da relação. Ele tem que chegar e poder dizer, eu tenho o direito à escolha de sair da relação. Claro. Agora, se isso não for implicar num risco, num alarme, num sinal de perigo para o outro, então porque já não tem nenhum tipo de importância a minha presença. Agora, eu tenho que aceitar e assumir a possibilidade do fim, como forma de pôr uma carta em jogo que diz, escuta aqui, não é qualquer coisa que tu pode fazer, tem consequências a tua atitude, e eu posso escolher sair. Quando tu fala isso, tu dá um sinal de alerta, escuta, eu não vou ficar aqui para sempre se continuar tudo igual. É isso aí, nós finalizamos então esse nosso super bate-papo com o Paulinho.
Deixando um recado, não é, Paulinho? Respeito acima de tudo, não é? Sempre, sempre, qualquer forma de relação. Em qualquer forma. Muito obrigada por hoje, Paulinho, e a gente já volta. Essa é a época dos peelings faciais. É a época perfeita para cuidar do rosto, não é, doutor Tadeu? Para peeling não tem nada. Não tem época melhor. Não tem época melhor. Por quê, doutor? Apesar que se pode fazer peeling em todas as épocas. Sim. Mas a época ideal para nós aqui, para nós do Sul, é muito melhor fazer numa época que tem pouco sol. Claro. Porque o pós-peeling, todo pós-peeling exige um cuidado a mais. A abstinência do sol o máximo possível. Então, o inverno é que se toma menos sol, o período de insolação é muito menor, é mais fresquinho, o peeling sempre arde um pouco, a pele fica irritada no início. Que tipo de peelings que a gente pode fazer nesse período? Bom, nós podemos fazer com muitos tipos de peeling. Nós temos os peelings se dividem em superficiais, médios e profundos, dependendo da necessidade de cada paciente. Se eu quero tratar linhas superficiais, linhas fininhas, eu faço com peeling superficial. Tá. Se eu quero tratar manchas de pele, eu utilizo o peeling superficial seguido de cremes despigmentantes. Tá. Se eu quiser tratar manchas, hiperpigmentações e linhas um pouco mais profundas, nós utilizamos os peelings médios, que atinge a camada média da pele, vai fazer uma descamação, vai tirar as rugas, mas não vai tirar os sulcos. Claro. E por fim, quando eu quero tirar inclusive os sulcos e fazer com que a pele tenha uma retração, a pele diminui de tamanho, então ela fica esticada. Então aí eu tenho efeito peeling, de remoção dos sulcos, e eu tenho um grande efeito lift, que é de encolhimento da pele e a pele vai para o seu devido lugar. Ela refaz a rede de colágeno e de elastina, fazendo com que a pele fique jovem. Esses peelings, eles são recomendados fazer de quanto em quanto tempo, esses que têm um efeito mais tensor? Não, esses que têm esse efeito mais tensor, os peelings de fenol, por exemplo, que são os mais profundos, que se conhece, mais profundo que os peelings de máquina, que o CO2, porque ele atinge a terceira e a quarta camada da derme. Mas também o resultado... Mas o resultado, obviamente, é muito melhor. É para quando eu tenho, assim, eu quero mudar a fisionomia. Tu ganha 20 anos, no mínimo. Alguns chegam a relatar isso, né? E se pode, num peeling profundo, se pode prometer para o paciente
antes do peeling, que pelo menos 90% de todas as rugas vão ser removidas. Mesmo que seja uma pessoa com muitas rugas. Por sinal, quando se tem muitas rugas, é que nós temos um grande efeito. Claro. Quanto mais enrugado, quanto mais quebrada for a pele, maior o efeito e maior e maior o ganho em termos de as pessoas dizem, doutor, quantos anos eu vou ganhar? Eu nunca prometo anos, mas uma pele que está razoavelmente bem vai ter um pequeno ganho. Uma que está muito estragada vai ter um grande ganho. Claro. O impacto é muito grande para as pessoas que viram no mês passado e estão vendo nesse mês, porque o resultado em um mês nós já temos um resultado muito bom. Então, para esses pacientes nós fazemos o peeling que nós chamamos de exoderme, que é um peeling com origem em Israel, e que foi projetado pelo Dr. Yoran em Israel, hoje falecido, um grande dermatologista lá de Tel Aviv, e ele foi projetado por ele, e que foi quem domesticou o fenol, porque o fenol era muito violento, né? Não se podia aplicar fenol sem... tinha os riscos de queimadura. Com a domesticação, ele foi domesticado, foi atenuado, então nós podemos com segurança aplicar na pele, que ele se autobloqueia quando não pode mais penetrar. Tem uma escala de vezes que se esfrega também, quanto mais se esfrega, mais profundo Pois vai. doutor Tadeu, no ano passado eu fiz aqui com o senhor uma aplicação de peeling de fenol light, De fenol, que não é... foi o fenol 30. E eu posso lhe dizer assim, ó, que um ano depois eu notei uma diferença tão grande na minha pele que o senhor não imagina. Porque ele vai... Eu percebi uma diferença muito grande e parece que... e não foi assim em seguida, o tempo foi passando e eu fui percebendo. Achei que eu tive um ganho muito bom com o peeling de fenol light. Porque o peeling de fenol, ele estimula a produção de colágeno. Então, e o colágeno não se produz de um dia para o outro. Sim. O colágeno, ele vai se produzir. Light, e mesmo com light. O peeling que tu fizeste foi um peeling... Ele foi um peeling profundo, mas light. Sim. Fizesse um Universal Peel, que o profundo dele não é igual ao do exoderme. Então, e foram 2 aplicações só. Fizesse 2? Eu acho que foram só 2. Então foi o médio. Foi light médio. Nós temos o fenol 88, que é eu chamo de fenol 88, que é o exoderme, que ele vai lá na 3ª camada da pele, e esse sim produz resultados. Eu até tinha vontade de fazer esse, eu só não fiz porque eu não podia ficar fora do vídeo. E na época a gente estava também para estrear outro programa, e eu fiz e trabalhei normal, não parei um dia de trabalhar. Isso foi muito bom também. Com o Universal Peel não precisa realmente ser uma... E eu adorei o resultado, adorei. Isso é um ganho do peeling que a gente consegue fazer sem dor, sem ardência. Nada, absolutamente nada. Uma aplicação de 15 minutos. E se consegue peeling profundo. Não tão profundo quanto o exoderme, mas se consegue tu não também para tuas atividades. Profundo. E o tempo que tu tira para fazer, eu fiquei quanto tempo deitado? Uns 15 minutos? Uns 15 minutos, exatamente. Né? Já no fenol 88, aí tem que te afastar do trabalho. Aí tem que se afastar do trabalho, ficar uns 10 dias recluso praticamente, porque fica muito feio, incha muito, cria uma crosta. A única preocupação que eu tive que ter foi de passar um protetor para sair, né? Para sair, exatamente. E existem outros peelings também mais superficiais ainda, são os peelings reconstituintes, que são os peelings por exemplo, de ácido glicólico. Que também se faz de ambulatório, rapidinho faz... Qual é o resultado do peeling de ácido glicólico? Ele tem um resultado na qualidade da pele. A pele fica... Dá para dizer assim, a pele passa a ter luz própria. Ela ganha viço. Ela ganha viço e ganha brilho próprio. E é um peeling também que não arde, que não tira de nenhuma... Sim. De nada. Não tem que se preocupar com o sol. O peeling, o ácido glicólico, não há preocupações com o sol. Pode fazer no verão e ir para a praia na semana seguinte sem nenhum problema.
E também não arde, também não tira do trabalho e dá uma qualidade na pele, mas ele na ruga, no sulco, ele não é tão eficiente. Então, para cada rosto, para cada tipo de pele, nós temos um tipo de peeling que é indicado especificamente para aquele tipo de pele. E os peelings podem ser associados, por exemplo, a ácido hialurônico. Claro. Que aí eu vou ajudar a criar colágenos em zonas que o peeling não consegue fazer, por exemplo, nas regiões das pálpebras. Sim. Então as aplicações de colágeno fazem elevação da produção imediata de colágeno. Não, cada vez que a gente vem aqui no Dr. Tadeu, a gente tem vontade de ficar aqui e fazer tudo, Dr. Tadeu. Porque a gente fica tão entusiasmado com os resultados e eles são tão reais, assim, porque a gente vê as fotos dos antes e depois, que tu fica realmente com vontade de fazer, não é? Doutor Tadeu, vamos falar do endereço novo, porque vocês estão preparando uma clínica linda. A Mesoclínica, depois de quase 30 anos, vai sair aqui da Florêncio Gartua. Está indo para o bairro Higienópolis, não é? Qual é a rua ali, doutor Tadeu? Américo Vespúcio, número 27. Vespúcio, numa casa linda, que vai ter muito mais serviços, muito mais conforto do que já tem, não é? Que dia que começa a funcionar? Olha, nós esperamos que no dia 5 de junho já estamos atendendo as primeiras consultas. Isso aí, a gente vai estar lá mostrando. Fazendo os primeiros procedimentos. Vai toda a parte da estética, toda a odontologia e toda a parte médica. Estamos indo com... Pois é. Estamos indo de Mala e Cuia. De Mala e Cuia, no espaço Mesoclínica, que faz um atendimento assim, ó, completo, porque aqui a gente faz odontologia, faz toda a parte estética e, claro, a gente também é atendido pelo Dr. Tadeu Martins, que é referência quando nós falamos em estética aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Tadeu, muito obrigada por hoje, mas é claro que semana que vem a gente está aqui. Gente, olhem só onde é que eu estou hoje. Em frente à sede da Oralsim. A Oralsim, que é a rede número 1 de implantes no Brasil inteiro. A Oralsim está há 13 anos atuando no mercado. São milhares de pacientes atendidos todo mês na rede de clínicas referência em implantes dentários do Brasil. Uma clínica onde você vai encontrar tudo o que precisa para o seu tratamento odontológico, e especialmente o que há de mais moderno no tratamento com implantes dentários. A estrutura da Oralsim é moderna, atual e majestosa. Sala de recepção ampla e aconchegante. Aqui, no dia da sua avaliação, você já realiza o seu exame no centro radiológico e faz sua avaliação com especialistas. As salas de consultório são completas e modernas, os equipamentos de última geração. Tudo montado e organizado pensando na segurança dos seus pacientes. E tem mais! Na Oralsim você realiza seu tratamento com profissionais especializados e experientes e que vão lhe dar toda a atenção que você merece. Você encontra 2 Oralsim em Porto Alegre, no bairro Azenha e no bairro Auxiliadora. Aqui na Oralsim você realiza todo tipo de tratamento. Quer mudar o seu sorriso com as novíssimas lentes de contato dentais? A Oralsim faz para você. Quer substituir suas próteses móveis por dentes fixos? Isso é possível através do tratamento com implantes dentários e a Oralsim é referência nesse assunto. Venha você também para a Oralsim, ligue já, agende sua consulta e venha ver o carinho com que a Oralsim constrói sorrisos. E de volta aqui no estúdio, eu estou com a Fernanda e o Adriano e nós vamos falar do quanto a dança pode aproximar os casais. Tudo bem, gente? Pois é, vocês além de serem professores, bailarinos, são um casal, não é? Sim. Que se conheceu através da dança? Exatamente, através da dança. É, há quantos anos isso, Fernanda? Fazem 2 anos, na verdade. Eu comecei em 2015 a fazer aula de dança no estúdio do Fernando Campani e o Adriano era professor lá também. E a gente foi se aproximando. Pois é, e a dança, ela é um bom artifício para aproximar casais que não se conhecem e também casais que
já estão casados há bastante tempo, mas cada um trabalha para o seu lado, e à noite, quando se encontram, se vão fazer uma aula de dança, eu acho que é um bom ingrediente para esse casamento, não é? A dança aproxima sempre, tá? É a união de dois casais, né? A dança de salão já diz isso. Dança de salão, dança a dois. Então isso faz com que os casais, as pessoas, sexo masculino e feminino, se aproximem mais. Pois é, gente, vocês dão aula, os dois, não é, de dança de salão. Gente, o que é bacana é que eles dão aula particular de dança de salão, porque às vezes os casais que não estão acostumados, não querem se expor, preferem ter uma aula mais reservada, e isso é possível com vocês, não é, gente? Sim, a gente ministra, né, aulas para pessoas aprenderem a dançar, fazer coreografias, né, para 15 anos, festas, formaturas, casamentos. casamentos. Sim, né? hoje em dia não existe um casamento sem a coreografia do noivo e da noiva. Sim, não é? sim, a valsa, né? É. A valsa é... Não, a valsa já é de praxe, mas Isso, existe é importante. aquela outra coreografia também Sim. dos noivos. Isso, né? As a músicas valsa. preferidas do casal, geralmente. Isso. E é muito legal a gente fazer esse tipo de coreografia. A gente, de vez em quando, monta diversos ritmos, né, numa só música, né, e depois o casal troca de roupa ou não, né, isso é uma preferência do casal, então fica bem legal, fica bem descontraído. Claro, e eles já abrem a pista de dança, não Sim, é? sim. A festa já começa ali. Começa com eles abrindo, né, fazendo a abertura sempre o casal, e aí depois o pessoal aí se diverte a noite toda. Quantas aulas precisa para um casal que é assim uma pedra? Eu sempre digo que assim que a gente precisa de 5 a 10 aulas particular para fazer uma coreografia bem legal. Depende muito do casal, né? Claro. Se o casal tem facilidade, até 5 aulas de repente consegue fazer uma coreografia de 1 ou 2 músicas. Agora, se o casal não consegue, aquele casal que se diz que é duro, se diz que é descoordenado, né? Esse Às casal a vezes gente ele é precisa. tímido, Isso, geralmente. Eu sempre digo que para a gente dançar a gente precisa de 4 coisas básicas: saber o que é esquerda e direita, saber o que é frente e trás, contar de 1 a 4 e ser feliz, estar disposto a aprender. Aquilo, não Isso, estar disposto a aprender. A pessoa vai aprender, vai descontrair, porque a dança é isso, é descontração, é alegria. Qualquer pessoa pode fazer dança ou tu tem que ter algum preparo físico antes? Qualquer pessoa pode fazer dança. Eu sempre digo que a dança é alegria. A gente, qualquer pessoa pode vir, né, aprender passos de dança ou não. Ou inventar passos. Ou não, porque assim, eu nunca vou dizer que desconstruir o que tu sabe. Por exemplo, tu sabe dançar do teu jeito. Claro. Né? Eu acho que quem se mexe, dança. Quem caminha, dança. Então, assim, eu não vou desconstruir isso tudo que tu aprendeu ou tu já sabe. A única coisa que tu vai adquirir novos passos, né? Aprender novos passos, aprimorar a tua dança. Pois vocês estão começando um curso de dança de salão aqui na Sociedade Libanesa, que é onde nós temos o nosso estúdio. Esse curso inicia quando, gente? Agora a partir de junho. A partir de junho. Isso, vai ser primeira às quinta-feira quintas-feiras. Que horário? 8h30. 8h30, então é um horário perfeito, que deu tempo para o casal chegar em casa, tomar o seu banho, se alimentar e vir dançar. Não é? E vir curtir, vir ser se feliz, alegrar, ser feliz. Isso aí. E claro que nessa semana do Dia dos Namorados, eles vão lançar um bolero para nós, não é? Vamos lá, gente? Vamos, Obrigada pela presença. Obrigada. E a gente quer vocês aqui muito mais vezes. Ok, obrigado. Obrigada. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy
life. And through these crazy times, it's you, you make me sing. Your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. Your every line, your every word, your everything. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. Your every line, your every word, your everything, your every song, and I sing along. 'Cause you're my everything.